Você já percebeu como às vezes são os gestos mais simples que sustentam tudo o que importa na sua vida? Essa semana o céu nos convida a mergulhar no silêncio fértil das pequenas ações, a atravessar tensões entre o desejo de harmonia e a coragem de transformar, e a reconhecer no fundo das emoções o que precisa amadurecer antes de florescer. Entre Virgem, Libra, Escorpião e Sagitário, cada dia traz um chamado. Cuidar do essencial, repensar vínculos, silenciar para curar e, por fim, escolher a liberdade de ser quem você é, sem medo de mudar. Oi, eu sou a Isa, trabalho com astrologia séria há mais de 5 anos e no Caminho da Eremita eu ajudo você a transformar as simbologias do céu em autoconhecimento e reflexões práticas para aumentar sua consciência no dia a dia, sempre com profundidade, clareza e respeito à sua história. Aqui no canal toda semana tem previsão astrológica, conteúdo educativo e conteúdos especiais sobre as temporadas do Sol. E se você quiser uma análise exclusiva do seu mapa, um atendimento personalizado, o link para o site está aqui na descrição. E aproveite para se inscrever, curtir esse vídeo, comentar e compartilhar com quem também busca consciência. A semana começa com uma atmosfera serena, prática, voltada para os detalhes. A lua em Virgem, que ainda está sob o eco da sua conjunção com Marte e do sextil com Sol e Júpiter que fez na noite anterior, hoje, na segunda-feira, segue o seu curso sem formar novos aspectos maiores. Isso cria um pano de fundo emocional estável, porém silencioso, como um campo que já foi preparado e agora pede apenas constância. Sem estímulos maiores no céu, o dia é fértil para o trabalho discreto, para ajustes finos, para o cuidado com rotinas que sustentam a vida sem chamar atenção. Aqui não se trata de grandes decisões, mas da nobreza contida em dobrar uma roupa, organizar um espaço, cumprir uma tarefa com precisão e humildade. A sensibilidade está ativa, mas voltada para o útil. A lua em Virgem sente através do que faz, e hoje esse fazer não precisa ser validado, só vivido com presença. Priorize atividades organizacionais, saúde, alimentação equilibrada, qualquer forma de autocuidado silencioso e evite sobrecarga mental. Pense, o que em mim precisa ser cuidado sem pressa, sem plateia, só com presença. É um dia de silêncio emocional produtivo. Há grande valor nos gestos pequenos e na ordem que sustenta o essencial. Às vezes, o que cura não é o que muda tudo, é o que sustenta tudo em silêncio. Na terça-feira, a primeira parte do dia flui com suavidade e inteligência emocional. A lua ainda em Virgem, voltada para o que é útil, íntegro e real, forma trígonos com Vênus e Urano em Touro, unindo beleza, conforto e renovação. É um momento fértil para transformar rotinas, iniciar práticas de autocuidado, revisar espaços com olhos amorosos e práticos. O prazer está nos detalhes e a mudança pode ser doce. O que pode florescer em mim se eu me permitir renovar o cuidado com o que é essencial? Porque às vezes a gente distrai a nossa atenção, a gente se dispersa, a gente coloca toda a nossa energia naquilo que no fundo não é essencial pra gente. Então hoje é o momento de renovar a forma com que a gente lida com aquilo que é de fato essencial para nós, para o nosso prazer, para o nosso conforto, para a nossa sensação de segurança, de cuidado, para a nossa saúde, para a nossa rotina. Então, o que é essencial para nós? O que eu posso deixar florescer em mim se eu me permitir olhar para isso e renovar o cuidado com o que importa? Então, temos uma manhã e uma tarde de fluidez sensível, a leveza, a beleza na prática cotidiana. À noite, a lua entra aqui em Libra e ela começa a buscar o equilíbrio nos vínculos, mas logo ela encontra os guardiões das frustrações e das confusões. Ela se opõe a Saturno e Netuno em Áries, que colocam a harmonia emocional à prova. É como tentar manter a balança reta num chão trêmulo. Saturno exige renúncia, exige maturidade, e Netuno lança névoas, dilui o contorno das certezas. A paz que Libra tanto busca, aqui é desafiada por pressões que pedem definição ou dissolução. Relações desequilibradas podem evidenciar desgastes e idealizações que não se sustentam. O que eu estou fingindo estar bem para não tocar em uma ferida que ainda pulsa? É uma noite de tensões sutis,
onde o equilíbrio verdadeiro só nasce depois que as máscaras caem. Essa lua em Libra, ela também vai fazer um trígono com Plutão. Esse trígono acontece à 00:30, mas à noite ela já vai estar aplicando para esse trígono, então a gente já consegue sentir, encerrando a terça-feira com uma nota de profundidade e lucidez psíquica. Após as turbulências das oposições vividas aqui, esse aspecto traz uma reintegração interior. O que antes era conflito se transforma em entendimento profundo, mesmo que silencioso. É como se o inconsciente liberasse uma chave e algo que parecia nebuloso ganhasse forma, mesmo sem palavras. É um bom dia para ir dormir com o coração mais claro ou para encerrar um processo emocional com dignidade. Isso aqui não significa leveza, significa clareza, compreensão emocional dos nossos padrões mais profundos. Qual verdade íntima eu posso acolher hoje, mesmo sem precisar explicar? O dia termina com profundidade, com integração emocional, e a lucidez sutil é a que mais transforma. A harmonia mais verdadeira é aquela que sobrevive ao confronto e transforma a dor em presença e em equilíbrio. Na quarta-feira, o dia começa com excesso de expectativas, de emoções reprimidas, de tentativas de conciliação que transbordam. A lua em Libra busca equilíbrio e harmonia, mas ela faz uma quadratura com Júpiter em Câncer, que expande tudo que é sentido, principalmente aquilo que foi abafado em nome da paz. Esse aspecto aqui de tensão revela um conflito entre o desejo de ser justo e a necessidade de se proteger. É muito fácil cair na armadilha de querer cuidar do outro sem escutar a si mesmo, ou tentar manter uma aparência equilibrada enquanto algo por dentro se agita. Eu tô oferecendo cuidado ou eu tô tentando controlar o afeto com gentileza? É um início de dia com exageros emocionais, com um desequilíbrio nas relações, então cuidado com as concessões que custam caro por dentro. E em meio a essas tensões, amanhã traz uma janela de expressão lúcida e criativa, porque a lua em Libra conversa de uma forma fluente com Mercúrio em Leão. Então, razão e emoção podem dialogar com coragem, elegância e clareza. É um bom momento para negociações e conversas francas com um toque diplomático, mas lembrando de cuidar da parte emocional aqui, ficarmos atentos para não usarmos essa diplomacia como máscara para manipulação emocional. O segredo está em usar a palavra como ponte, não como escudo. O que eu posso dizer hoje com beleza e verdade sem esconder e nem ferir? À tarde, o ciclo lunar entra na fase de quarto crescente. É o ponto de virada em que o impulso da lua nova encontra resistência e pede ação. Aqui, o desejo de crescer e consolidar enfrenta os seus desafios reais. E com essa quadratura, entre o Sol e a Lua, o quarto crescente sempre é uma quadratura entre Sol e Lua, e hoje acontece entre Libra e Câncer. Os dilemas envolvem família versus parceria, necessidade de pertencimento versus autonomia afetiva, laço emocional versus justiça relacional. É comum nesse dia vivermos tensões claras em vínculos próximos. Algo precisa ser ajustado e não será com silêncio ou concessões. O quarto crescente exige movimento e decisão. O conflito ele não é um problema, ele é a chance de redefinir o que vale a pena manter e como. Onde eu estou tentando manter a paz aparente para não enfrentar o desconforto necessário da mudança do movimento. É um dia que abre uma fase de decisões importantes em relações e o que não se sustenta precisa ser reformulado com coragem. Na quinta-feira, a Lua continua aqui percorrendo Libra sem aspectos maiores, que é o signo do equilíbrio, da estética, dos acordos. Esse isolamento aqui, o fato dela não estar envolvida em nenhum aspecto maior, cria um tipo de suspensão emocional. Há um desejo de harmonia que paira no ar, mas que não encontra espelhos claros no entorno. É como um salão silencioso, onde todos se movimentam com leveza, mas ninguém diz o que realmente sente. A sensibilidade está voltada para o outro, mas sem vínculos fortes o suficiente para transformar a escuta em ação.
Pode haver uma necessidade excessiva de manter aparências, evitar conflitos ou adiar decisões, especialmente depois das tensões do quarto crescente no dia anterior. Esse é um dia ideal para observar, ponderar, ajustar a postura, mas não para exigir definições. Então aproveitem essas tensões que emergem com o quarto crescente para reconhecer o desequilíbrio, mas não necessariamente exigir definições claras. Evite decisões afetivas definitivas. Haja com diplomacia, mas esteja atento ao que está sendo varrido para debaixo do tapete. O que eu continuo tentando equilibrar para não encarar o que se rompeu por dentro? É um dia de suspensão emocional, de escuta atenta, então evite apressar acordos ou disfarçar o incômodo com gentileza, nem o 8 nem o 80. Equilíbrio, né, gente? Estamos falando de Libra. Só que quando o equilíbrio é apenas silêncio, a balança pesa mais para dentro. E a sexta-feira começa com um abalo no campo afetivo e relacional. Vênus encontra Urano no último grau de Touro, trazendo rupturas, reviravoltas, revelações súbitas no amor, nos vínculos, nas finanças e no prazer. Desejos novos podem surgir com força. Apegos antigos podem se romper sem aviso. A necessidade de liberdade, de autenticidade grita, especialmente onde havia acomodação. Esse aspecto também favorece inovações estéticas, decisões ousadas em relações ou libertações de padrões afetivos repetitivos. O que em mim está pronto para amar de um jeito novo, mesmo que isso mude tudo? Então podemos experienciar essas reviravoltas afetivas, mudanças inesperadas, porque o amor exige verdade e espaço para respirar. E logo após esse impacto uraniano, Vênus muda de signo, ela entra aqui em Gêmeos. Ela sai do corpo estável de Touro e entra na leveza mental de Gêmeos. O desejo agora quer movimento, variedade, troca de ideias, curiosidade e leveza relacional. Os vínculos ganham agilidade, mas correm o risco da superficialidade ou da distração emocional. É um convite a amar com leveza, mas também a não perder o fio da verdade no meio de tantas palavras. Os afetos pedem mais leveza, curiosidade e troca. Relacionamentos começam a agir como um diálogo vivo. Mas se por um lado temos essa mudança nos padrões de se relacionar, o campo emocional mergulha em emoções mais densas, com a lua entrando aqui em Escorpião, nas águas onde o sentir é verdade ou não é nada. E o primeiro encontro que essa lua faz é desafiador. É uma quadratura com Plutão que revela sombras, ciúmes, impulsos de controle, verdades ocultas. Então, na superfície, queremos uma mudança relacional, queremos leveza, mas a gente não consegue encontrar uma leveza verdadeira sem mergulhar no que a gente sente, no que a gente esconde por dentro. Então, o dia pode começar com uma intensidade emocional, com confrontos psíquicos, tensões que exigem coragem de encarar o que estava abafado. Porém, à tarde, ela faz um trígono com Júpiter em Câncer, oferecendo certa expansão e clareza. A ferida que se revelou aqui começa a se abrir ao crescimento. Há espaço para compreender o processo emocional como parte de uma jornada mais ampla, não como ameaça. O que em mim está se curando quando eu aceito que eu não posso mais controlar? É um dia onde emoções profundas emergem e a dor revela o que pode virar sabedoria, se for acolhida com interesse. Essa lua também faz alguns aspectos na madrugada que a gente já começa a sentir na noite mesmo de sexta-feira. Então, a lua aplica quadratura Mercúrio em Leão e logo após um sextil a Marte em Virgem. Isso imprime no fechamento do dia um tom de conflito entre emoção e discurso, seguido de possibilidade de ação concreta e construtiva. A quadratura com Mercúrio traz tensão entre o que se sente profundamente e o que se é capaz de comunicar com verdade. Há um risco de palavras afiadas, orgulho emocional, tentativas de controlar o outro com o discurso. Mas o sextil com Marte logo em seguida oferece uma válvula de escape saudável. Agir com foco, transformar a emoção em decisão, usar o que foi sentido para fazer algo com um propósito real, porque senão isso continua acumulado e aí sai aqui pelas palavras com flechinhas afiadas, cheias de orgulho, cheia de espelhamento, onde a gente espelha toda essa dor intensa que a gente sente no outro, como se o outro fosse o culpado, como se o outro fosse a raiz. Só que se a gente usa essa compreensão das nossas emoções profundas que ganhamos aqui para agir de uma forma eficiente, organizada, com um foco muito direcionado, a gente consegue perceber claramente o que é projeção e o que é de fato um conflito a ser resolvido. O que eu posso fazer
com o que eu sinto sem precisar vencer ou convencer ninguém. É uma noite propícia para mover emoções intensas com lucidez e coragem prática. Sentir, dizer e agir com coerência. Quando o sentir se alia ao fazer, até a dor encontra direção. E o sábado se revela profundo, mas interno e concentrado. A lua em Escorpião, ela não forma novos aspectos ao longo do dia, ela permanece voltada para dentro, em um processo de decantação emocional. Após os movimentos intensos e transformadores dos dias anteriores, hoje o céu oferece uma pausa, mas não é uma fuga. É um silêncio que cura desde que seja escutado. A ausência de aspectos maiores não significa neutralidade. Pelo contrário, intensifica o que já está em curso. A psique permanece ativa, processando memórias, ressentimentos, desejos ocultos, intuições que ainda não encontraram palavras. O impulso não é agir, mas observar, reconhecer, digerir. Quem tentar acelerar esse tempo pode se frustrar ou se sentir fora do lugar. Há também uma inclinação à introspecção seletiva. Não é o dia para exposição emocional e nem para abrir o coração de qualquer forma. O movimento do dia pede reserva, profundidade, escuta íntima. Recolha-se, escreva, medite, organize o que você sente antes de tentar expressar. Encontros mais íntimos ou terapias profundas são favorecidos, mas evite debates ou decisões públicas. O que dentro de mim está amadurecendo no silêncio à espera de ser reconhecido com verdade. É um dia introspectivo, emocionalmente intenso, ideal para escutar o que ainda não se disse nem para si mesmo. No domingo, o fim da travessia da lua por Escorpião traz uma reviravolta emocional. A lua, antes de entrar em Sagitário, ela faz uma oposição com Urano em Touro, ativando rompimentos simbólicos, viradas internas, impulsos de libertação que vêm bem das entranhas. É um chamado a abandonar velhos padrões de controle, ressentimentos, medos de mudança. As emoções vêm com força, talvez até inesperadas, mas reveladoras. Temos um final de tarde sujeito a libertações emocionais, rupturas sinceras, que valem muito mais do que falsos equilíbrios. Aí a lua já entra em Sagitário, só que ela encontra em Trígono Saturno e Netuno em Áries. É um alinhamento entre fé, responsabilidade, idealismo, estrutura. O instinto de seguir adiante da lua em Sagitário ganha força, não só por impulso cego, mas por uma sabedoria emocional que amadureceu no silêncio. É um excelente momento para traçar planos, sonhar sim com disciplina, sentir que há chão sobre o desejo. A espiritualidade aqui pode se manifestar com discrição, através de intuições sutis, mas com presença, com firmeza. É uma noite de reconstrução emocional, onde sonho e realidade se aproximam quando há maturidade interna. E durante a madrugada, essa lua vai fazer uns aspectos que já começamos a sentir à noite. A lua já começa a aplicar para esses aspectos bem na noite do domingo, que é a lua em Sagitário fazendo uma oposição a Vênus em Gêmeos, e logo depois um sextil com Plutão em Aquário. Juntas, essas forças falam de vulnerabilidade relacional e profundidade emocional. Pode surgir um conflito entre o desejo de leveza nos vínculos e a busca por sentido. Conflitos afetivos ou dilemas sobre liberdade e compromisso podem emergir, não para quebrar, mas para mostrar o que precisa ser nomeado. O sextil com Plutão traz a profundidade, a autoconsciência, a coragem de transformar a atenção em intimidade real, desde que se diga a verdade primeiro a si mesmo. Eu tô tentando manter algo leve por medo de revelar o quanto me importa. É uma noite de revelações afetivas, de verdades emocionais, onde a gente percebe que a leveza só é real quando ela não esconde a profundidade. Às vezes é na virada da noite que o coração escolhe o que não pode mais ser negado. Ao longo dessa semana, você vai perceber que o essencial não se revela nos grandes acontecimentos, mas no cuidado silencioso, no ajuste delicado, na coragem de encarar o que pede transformação. Permita-se silenciar quando for preciso, renovar vínculos com honestidade e escolher todos os dias o gesto que sustenta a sua verdade. Compartilhe nos comentários qual energia mais tocou o seu momento. Salve esse vídeo para revisitar quando precisar de uma direção e envie para alguém que também busca autoconhecimento com profundidade. Se quiser aprofundar sua jornada, agende seu atendimento exclusivo pelo site, o link está aqui na descrição. E lembre-se, quando você cuida do que é pequeno com presença, o universo inteiro encontra espaço para florescer dentro de você.